Você já teve a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Seu corpo está ali, talvez sentado em uma sala, andando na rua, mas sua mente viajando para longe. É onde você revive uma conversa que teve ontem, imagina como vai ser o seu dia de amanhã, pensa numa ideia que teve meses atrás e de repente, sem aviso, se pega perguntando: por que eu estou pensando nisso agora? Pensar é esse fenômeno silencioso que nos atravessa o tempo todo, invisível, mas onipresente. Algo que fazemos tanto quanto respirar, mas que raramente paramos para observar. Se o cérebro fosse um palco, o pensamento seria a peça que nunca sai de cartaz. O curioso é que muitas vezes assistimos a peças sem nem perceber o roteiro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não só sobre o que é pensamento, mas sobre como ele molda a nossa realidade. Mas aí a gente começa, ou melhor, a gente precisa começar com algumas perguntas, né? Para a gente tentar entender um pouquinho, ou pelo menos ter um ponto de partida, né? O que é pensar? Será que pensar é só resolver problemas? Será que é só aquela voz interna que nunca a gente consegue calar direito? Ou será que é algo mais profundo, mais vasto, mais misterioso? Porque alguns pensamentos nos libertam, enquanto outros pensamentos nos aprisionam. Porque é tão difícil parar de pensar, mesmo quando a gente quer dormir, relaxar ou meditar. Pensar é controle ou descontrole? Ferramenta ou labirinto? Será que sabemos mesmo o que estamos fazendo quando pensamos? Na psicologia, o pensamento é classificado como um processo cognitivo superior. Embora a gente esteja tratando aqui dentro da série Processos Psicológicos Básicos, o pensamento é considerado um processo psicológico complexo. Ou seja, é uma das funções mais complexas da mente humana. E é através do pensamento que a gente interpreta o mundo. A gente faz planos, resolve problemas, imagina, lembra, decide, cria. Pensar é como montar um quebra-cabeça com peças invisíveis e ainda assim a gente encontrar sentido. Pensar envolve a manipulação de símbolos mentais. Esses símbolos podem ser palavras, imagens, sons, sensações ou lembranças. Quando você imagina uma maçã, você não precisa tê-la na sua frente. A imagem mental que você cria já é suficiente. Quando você lembra de um momento da infância, você está reconstruindo algo com base em pistas internas. E às vezes só nessa lembrança você consegue sentir um pouco daquilo que passou, daquela emoção que você teve naquele momento. É interessante a gente pensar que há diferentes tipos de pensamentos. Há o pensamento concreto, que liga o aqui e o agora, quando você pensa, tenho que comprar pão, por exemplo. Está utilizando esse tipo de raciocínio direto e prático. Tem o pensamento abstrato, que envolve ideias, hipóteses, teorias. É quando a gente se pergunta, por exemplo, o que é liberdade ou qual é o sentido da vida. Esse tipo de pensamento exige um nível de simbolismo maior. Também tem o pensamento lógico, que é o pensamento estruturado, que segue regras, causas e consequências, muito usado na matemática, na resolução de problemas. Pensamento criativo, aquele que rompe padrões, cria conexões novas, imagina o que nunca foi visto, o que nunca foi feito. O pensamento divergente é quando buscamos muitas soluções para um problema. O pensamento convergente, quando buscamos a melhor solução possível. E ainda há outros pensamentos também, como pensamento mágico, pensamento crítico, pensamento automático, reflexivo, ruminativo. É quase poético pensar que o pensamento tem tantas formas quanto a própria vida. Pensar é como construir pontes no escuro. Imagine que você está do lado de um rio, o agora, e deseja chegar do outro lado, uma ideia, uma conclusão, uma solução, uma lembrança. Mas o rio é nebuloso. Nem sempre sabemos se a ponte é segura. Nem sempre sabemos se há mesmo um outro lado. Mesmo assim a gente tenta. Com uma viga de lógica aqui, uma corda de intuição ali, um prego de memória, uma tábua de imaginação. Quando percebemos,
estamos atravessando o invisível com estruturas que só existem dentro da nossa mente. Mas nem toda ponte leva a um bom lugar. Algumas nos levam para abismos de ansiedade, labirintos de culpa, para caminhos circulares onde só revivemos traumas. Por isso, pensar também exige coragem. Coragem de atravessar o que não se vê. E sabedoria para saber quando parar de construir e apenas observar. Sabe aquela sensação de não conseguir desligar a cabeça? Você deita, tenta dormir, mas sua mente insiste em repensar o dia, antecipar o amanhã, reescrever o que já passou. Ou aquele momento em que no meio do banho surge uma ideia brilhante, como se o cérebro estivesse esperando o momento mais aleatório possível para brilhar. Pois é, isso é o pensamento agindo nos bastidores. E ele não tem um botão de pausa, mas tem uma frequência, tem ritmo, tem padrões. E muitas vezes não percebemos que estamos pensando mal. Nos entregamos a pensamentos automáticos, distorcidos, catastróficos até, e eles viram trilhas profundas no nosso cérebro. Trilhamos tanto a mesma rota que esquecemos de que existem outros caminhos. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, chama isso de pensamentos disfuncionais. São aquelas ideias que parecem verdades absolutas, mas que na prática são distorções. Por exemplo, a ideia de que nada do que eu faço dá certo. Ou todo mundo vai me julgar se eu fizer isso. Ou até mesmo se eu errar, é o fim. Pensar é um dom, mas também pode ser um peso. E aprender a pensar diferente é, muitas vezes, o primeiro passo para começar a sentir-se diferente. E aí a gente vai percebendo e vai entendendo que o pensamento não anda sozinho. Ele é resultado de uma orquestra complexa de outros processos mentais que se interligam. E aí a gente tem a atenção, a memória, a imaginação, a linguagem, além de raciocínio, metacognição. O pensamento é como um ecossistema vivo, pulsante, dinâmico. E cada parte desse sistema contribui para que a mente seja o que é, um infinito dentro do crânio. E agora volte à cena da cafeteria. Ali você em silêncio, com uma xícara entre as mãos, percebendo, talvez pela primeira vez, o tanto de mundos que existe dentro de você. Pensar em uma viagem sem mapa, uma travessia sem bússola. E mesmo assim a gente segue confiando que vai chegar em algum lugar. E talvez este seja a coisa mais fantástica do que nos torna humanos, que é a capacidade de imaginar um destino antes mesmo de dar o primeiro passo. E isso é muito, muito legal pensar nisso. Pensar é como se a gente existisse em camadas. É viver não só o que acontece, mas também o que poderia acontecer. É conversar consigo mesmo em silêncio. É reinterpretar o passado, sonhar o futuro e entender o presente. Mas às vezes, pensar demais é uma prisão. Por isso também precisamos aprender a esvaziar a mente. Respirar, sentir, silenciar. E entender que nem tudo precisa ser resolvido pela mente. Algumas coisas só se resolvem com presença, com corpo, com pausa. Então, se hoje sua mente estiver barulhenta, lembre-se, você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos passar, como nuvens no céu que, no fundo, permanecem azul. E se você chegou até aqui nesse episódio, compartilha com alguém que vive dentro da sua própria mente e talvez precise ouvir que pensar é lindo, mas viver também. E lembra, o pensamento é como uma lanterna. Ela pode iluminar o caminho, mas também pode te cegar se você apontar para os próprios olhos. Use com sabedoria e até o próximo episódio.